Áudio 5, capítulo 5. O equipamento. Livro O Soldado de Cristo, Arthur Wallis. Há outro batismo que o soldado cristão precisa receber se quiser estar equipado para servir a Cristo de forma eficaz. Embora no Novo Testamento esteja intimamente associado ao batismo na água, é uma experiência bem distinta. O batismo no Espírito Santo. Mateus 3,11. Não se trata de um componente opcional, mas parte importante da salvação plena oferecida a nós. É importante compreender que o Espírito Santo não é um simples poder ou influência procedente de Deus, mas uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho. Note que as Escrituras sempre o tratam por ele. João 14, 16, 17. Quando sentimos nossa necessidade espiritual pela primeira vez, era o Espírito Santo que estava trabalhando em nosso coração. Sem que ele haja, não podemos nascer na família de Deus. João 3, 5 a 8. Nem nos alistar como soldados de Cristo. Um homem destituído do Espírito Santo não é cristão. Romanos 8, 9. Quem sabe, isto nos ajuda a distinguir a obra do Espírito Santo da obra de Cristo. O Espírito Santo vem para fazer em nós e por meio de nós tudo o que Cristo fez por nós em sua obra de salvação. É por intermédio do Espírito Santo que Deus atua em nossa vida. Embora possa ocorrer na conversão, normalmente o batismo no Espírito Santo é um encontro posterior e mais significativo com o Espírito Santo. É quando o poder de cima prometido por Jesus vem sobre nós. Lucas 24, 49. Atente para a palavra sobre. Até nosso Senhor passou pela experiência de receber o Espírito Santo que desceu sobre ele no início de seu ministério público. Lucas 3, 21 a 22. A partir daquele momento, o poder o acompanhou de tal forma que deixou perplexos e assustados os adoradores da sinagoga de Nazaré, onde havia sido criado. As últimas palavras que deixou para os seus seguidores antes de voltar para o céu tinham o propósito de avisá-los de que logo experimentariam o Espírito Santo descendo sobre eles e lhes dando poder para serem suas testemunhas. Atos 1, 4, 5 e 8. Foi o que aconteceu no Pentecostes. Atos 2, de 1 a 4. Anos atrás, quando eu estava lendo a história da igreja primitiva no livro de Atos, comecei a perguntar o que possuíam aqueles primeiros cristãos e que, para meu pesar, tanto me faltava. De fato, aqueles primeiros discípulos eram simples, quase ingênuos para nossos padrões atuais. Mas que autoridade, que ousadia, que liberdade radiante! Comparado ao deles, nosso cristianismo moderno parece opaco. Mais tarde, cheguei à conclusão de que aquelas pessoas realmente conheciam o Espírito Santo, enquanto muitos de nós só têm conhecimento acerca dele. O Espírito Santo quer nos possuir integralmente. Esse é o significado de sermos cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Ele quer influenciar toda a nossa atividade e invadir todas as áreas do nosso ser espiritual. Sob sua direção, a oração torna-se eficiente e a Bíblia um tesouro inesgotável. Há uma nova libertação de nossa personalidade no louvor e na adoração. Começamos a desfrutar de uma nova percepção da presença e da proximidade de Cristo. Temos consciência do poder que está à nossa disposição para testemunhar de Cristo e servi-lo com eficiência. O Espírito Santo é a dinâmica do cristianismo. Os Atos dos Apóstolos registram 5 exemplos do Espírito Santo descendo sobre as pessoas.
Atos 2, 1 a 4. Atos 8, 14 a 17. Atos 9, 17. Atos 10, 44 a 47. Atos 19, de 1 a 6. Em cada ocasião, foi uma experiência diferente e aqueles sobre quem desceu o Espírito Santo sabiam que havia acontecido uma coisa maravilhosa. Em geral, falavam em línguas, ou seja, linguagem que lhes era nova, que nem mesmo compreendiam. Ao que parece, sempre ocorria alguma manifestação clara da presença do Espírito. A partir daquele momento, eles pareciam ficar à vontade na esfera do Espírito. Sem dúvida, o cristianismo lhes era algo sobrenatural. Sinais e maravilhas acompanhavam a pregação deles. Hebreus 2, 3 a 4. Curavam doentes e expulsavam demônios. Nas igrejas, falavam línguas desconhecidas com interpretação. Profetizavam e recebiam revelações do Espírito. 1 Coríntios 14, 26. Essas eram as armas que estavam à mão desses primeiros soldados cristãos e como eram eficientes na destruição das fortalezas inimigas. É claro que nem todos estavam aparelhados com as mesmas armas, mas cada soldado estava equipado, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7. Essas armas ainda são necessárias e continuam sendo supridas. Venha, portanto, a Deus com o coração receptivo para que Ele possa equipá-lo com tudo o que for necessário para você ser um soldado eficiente de Cristo. Hebreus 13, 21. Como se recebe o batismo do Espírito? A igreja primitiva não o via como um diploma de graduação. Também não era restrito às pessoas que tivessem atingido um certo nível de conhecimento, piedade ou maturidade. Em todos os casos que se seguiram ao Pentecostes, o Espírito Santo vinha sobre os novos convertidos. Assim, qualquer convertido está apto. Primeiro, é preciso um coração que não se condena. 1 João 3, 21, 22. Como acontece com qualquer outra bênção que possamos buscar em Deus, precisamos tratar de todos os pecados não confessados. Precisamos chegar diante dele com a consciência limpa. Se, depois de convertidos, surgiu uma nuvem entre nós e Deus, precisamos removê-la primeiro, confessando o pecado a Deus. Segundo, é preciso haver um coração sedento. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Disse Jesus exatamente nesse contexto. Não se trata de cobiçar a experiência de alguém ou de querer nivelar-se com os outros no âmbito espiritual. Precisamos realmente ter sede de Deus, como alguém abandonado numa ilha deserta teria sede de água. Se você ainda não tiver essa sede, peça a Deus que lhe revele a causa. O Espírito Santo está pronto para gerar essa sede e satisfazê-la. Depois, é preciso haver um coração obediente, porque Deus outorgou o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Atos 5,32. O poder é perigoso quando colocado em mãos irresponsáveis. O poder de Deus é reservado àqueles que se submetem ao seu governo. O poder não é dado para concretizarmos projetos próprios que supomos servir aos interesses do reino de Deus, mas para fazermos sua vontade. A vinda do Espírito deve significar que Jesus é o Senhor, pois o Espírito vem para glorificar a Cristo por intermédio da vida por ele possuída. Por fim, é preciso haver um coração confiante. A promessa do Espírito é recebida pela fé. Gálatas 3:2, 14. As mãos de fé que se estenderam para receber o perdão do Salvador precisam agora se estender para receber o poder do Espírito.
Quando se busca de forma autêntica, mas não se recebe, a causa pode ser falta de fé. Quando Deus nos mostra que abrigamos descrédito no coração, precisamos confessá-lo por ser um pecado, buscar plena libertação e pedir que Deus nos dê a fé de uma criança. Mas uma coisa, Deus estabeleceu em sua igreja o ministério da imposição de mãos para o recebimento do Espírito. Atos 8, 17 a 18. É claro que só o Senhor Jesus pode conceder o Espírito Santo. Ele é o único batizador. Entretanto, vemos que, em diversas oportunidades, ele usa a imposição de mãos. Aqueles que ministram, segundo essa orientação, sob a autoridade e a direção do Senhor, tornam-se condutores de poder espiritual, exercendo a fé em favor do que estão buscando esse batismo. Talvez você tenha contato com pessoas que possam orar por você nesse sentido. Mas, se não tiver, Deus proverá seus próprios meios. Não descanse até receber o poder do Espírito Santo em você. Sem isso, você não estará devidamente equipado para a batalha.